Olá, se você chegou até aqui é porque Deus tem uma resposta para você. Estamos numa série Pra Cima a Resposta, né? Nosso canal é o canal Pra Cima. Nós temos aqui entrevistas, temos várias histórias, temos lição de vida e temos palavra e temos resposta de Deus para sua vida, tá? Hoje, particularmente, você chegou nesse vídeo não foi à toa. A gente vai falar um pouquinho da continuidade do livro de Reis. Nós temos estudado um pouco o livro de Reis, é um livro do Antigo Testamento, no qual nós temos muito aprendizado. E assim, hoje a gente vai aprender um pouquinho como que a gente se junta com pessoas erradas e acaba achando que está cumprindo o propósito de Deus no momento em que a gente deveria estar selecionando as pessoas para estar do nosso lado, para estar tendo intimidade, para estar fazendo parte da nossa empresa. E essa falta de análise coloca tudo a perder. Então hoje a gente vai estar falando sobre um pouquinho da história de Josafá e o rei Acabe, onde eles se juntaram e um deles dois, ou talvez os dois, não entenderam que essa união não era para ser efetuada, tá bom? Meu nome é Marcelo Maia, aqui eu acredito que todos conhecem, mas se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo no canal. Aqui você aprende um pouco de Deus, um pouco de lição de vida, um pouco de histórias de outros vencedores na vida e alguns perdedores também, porque a gente aprende também com quem perde. Se você acha que esse vídeo for útil para você, no final do vídeo, no meio ou no início, você pode clicar em curtir, se inscreva no canal. Se você ativar esse sininho aí, ele vai te avisar, o YouTube vai te avisar quando tiver outros vídeos novos. E a gente tenta colocar quase todos os dias um vídeo novo aqui, falando um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Esse vídeo não é sobre religião, é sobre uma resposta de Deus para sua vida, tá? Então vamos lá. Em 1 Reis 21, 27, a gente ouve um pouquinho do momento em que o rei Acabe, depois de fazer um monte de besteira, ele recebe um juízo através do profeta Elias, né? Deus teve um pouco de misericórdia de Acabe, porque nesse momento que ele recebe o juízo através de Elias, Elias falou: ó, ô rei, você está fazendo muita besteira, Deus não está se agradando disso e Deus vai tirar a mão dele sobre você e sobre o teu reinado e vai dar ruim para você, na linguagem coloquial, na linguagem informal. E aí, a Bíblia fala que ele se humilhou sinceramente, né? Ele rasgou as roupas dele, era um sinal de humilhação. Quando um rei rasgava, como sacerdote, qualquer pessoa rasgava a sua roupa, né, as suas vestes, era um sinal de humilhação diante de Deus. E ele jejuou, né? Isso está em 1 Reis 21, do 27 ao 29, se você quiser conferir. E como resposta disso tudo, né, Deus disse o seguinte: Deus mandou dizer a Acabe que o castigo dele não viria no tempo do reinado dele, que o castigo dele viria no tempo do reinado do filho dele, mostrando que a humilhação em que ele se colocou chegou ao coração de Deus, tá? Claro, o juízo continuava necessário, porque ele fez muita besteira, e o que a gente planta nessa terra, a gente colhe, não tem jeito, tá? Você plantou coisa boa, coisa ruim, você vai colher. Agora, dependendo do seu sinal de arrependimento e humilhação diante de Deus, e humildade, né? Deus, ele dá uma, vamos dizer assim, na linguagem formal, ele dá uma aliviada, mas você vai colher. E foi exatamente o que aconteceu. Aí você vai me dizer: pô, mas então quer dizer que eu posso estar colhendo algo que meu pai plantou? Meu filho pode colher algo que eu plantei? Isso é pauta para outro vídeo. Mas aqui vou te explicar resumidamente para você entender. Deus, ele é onipresente, é onisciente. O que é isso? Ele sabe de tudo que vai acontecer e sabe de tudo que já aconteceu, óbvio, e ele está presente em todos os momentos. Ele sabia, se você olhar a história, você vai ver que o filho dele também fez tudo errado diante de Deus, entende? Então Deus já sabia que o filho dele não ia fazer um bom reinado, até porque por causa do histórico de Acabe, né? Você deixa um exemplo, teu filho segue praticamente o mesmo exemplo, né? Claro, se não houver uma intervenção de Deus ali, que há toda uma possibilidade de reversão, mas e há a possibilidade de Deus aliviar o processo, entendeu? Ou se você tiver uma mudança de rota absurda, Deus inverter toda a situação. Mas Deus, ele era onisciente, ele sabia que o filho de Acabe ia fazer as mesmas coisas erradas que Acabe fez. Então ele falou: ó, eu vou aliviar para você e vou deixar cair tudo a partir do reinado do seu filho. Mas enfim,
Deus adiou o juízo. Mas você vai ver que, no fundo, Acabe ainda plantou de novo coisa errada e colheu. Resumindo, Deus ele adiou o juízo, tá? Pela humildade de Acabe, mas não cancelou, mostrando misericórdia, mas não ignorando a justiça, tá bom? Aí o que acontece? Acabe, ele vai se juntar a Josafá para guerrear. Após 3 anos de paz, olha só, teve 3 anos de paz, tá? Que não era comum, mas teve 3 anos de paz sobre o reinado de Acabe. E Acabe cisma de querer tomar de volta um lugar chamado Remote Gileade, que era dos sírios. Aí ele convida Josafá, que era rei de Judá, né, para se unir a ele na guerra. Josafá concorda, mas Josafá diz assim, ó, vamos consultar primeiro a palavra do Senhor, porque Josafá era um cara, sabe, até aqui, era um cara que se envolvia com Deus, era um cara que queria estar sempre ouvindo a opinião de Deus primeiro, antes de tomar suas decisões. É o que a maioria das pessoas que servem a Deus quer fazer, é o que deveria ser feito. Eu, particularmente, antes de qualquer coisa que eu vá fazer, eu primeiro consulto ao Senhor. Aí como que é? Você ouve a voz de Deus, ele fala no teu ouvido, então você sente uma paz que excede todo entendimento. A palavra fala isso. Como assim, mais? Você está falando grego para mim. É uma paz que ela excede todo entendimento. Você não consegue entender de onde ela vem. Você abre mão de entender, mas você sente aquela paz. Deus, eu quero fazer isso. Aqui no caso, Josafá, Deus, eu vou entrar numa guerra com Acabe, junto com ele. E aí? E aí você sente aquela paz e vai. Então Josafá aqui tomou o posicionamento que muitos de nós deveríamos tomar e não tomamos, né? Era o correto. Josafá fala, ó, eu que aceito entrar em guerra junto com você, contra a cidade que você quer tomar, mas primeiro vamos consultar o Senhor, que está no versículo 5. Aí ele tinha um grupo, né? Acabe tinha um grupo de 400 profetas, entre aspas, que ele estava sempre orientando Acabe. Mas eram profetas que queriam agradar Acabe, sabe? Não eram profetas que estavam dispostos a falar contra a palavra dele, se fosse preciso. E isso é um dos grandes motivos dos nossos erros. Às vezes a gente quer se envolver de pessoas que só falam coisas que nos agradam. Eu vou falar, eu sou dono de empresa. Eu tenho uma empresa, tenho um canal também que fala disso, mas não é o caso aqui, é outro canal. E os funcionários, os colaboradores que só me agradam, para mim não serve. Agora, aquele funcionário que agrada, que obedece, mas que me dá uma opinião sincera e que me diz aonde que eu posso estar errando, apesar deles não terem a experiência que eu tenho como empreendedor, mas eu vou avaliar o que eles fazem, o que eles falam, ver se eles dão resposta disso, ou seja, se eles dão resultado do que eles estão falando. Uma pessoa sem resultado não merece crédito. Ou talvez mereça, mas você não consegue obter crédito, entende? Se você fala da palavra de Deus, mas você não tem resultados usando a palavra, alguém vai te dar crédito? É complicado. Deus até opera em misericórdia e você deveria dar crédito, porque Deus usa uma mula para falar. Usou um jumento, usou uma mula na Bíblia. Então, deveria dar crédito. Mas vamos para outro mérito. Você vai dar satisfação, vai entender, ouvir e fazer algo que um empreendedor, que alguém está dando uma opinião no seu empreendedorismo, na sua empresa, se o cara nunca teve resultado de nada, sempre foi empregado e nunca montou uma empresa, é bem difícil de você conseguir. Então eu olho os resultados dele, talvez não como empreendedor, porque ele não tem experiência, mas como é a vida dele, como é o crescimento dele paulatino. Então, eu costumo fazer isso. Então eu aprendi muito com funcionários meus aqui, funcionários inclusive que nunca conseguiram crescer, que não conseguiram colocar em prática aquilo que eles falaram. Então, eu testei, tudo é teste, entende? Então, não se cerque de pessoas que só te agradem. Se pessoas que tiverem estrutura, tiverem maturidade, pessoas que te desagradam de vez em quando, te falam, cara, isso aqui você tá errando. Ouve, faz teste, coloca em prova, vê se é realmente o que você tá fazendo, vê se tá realmente agradando a Deus ou não. Então, Acabe chama os 400 profetas e esses 400 profetas só ficavam dizendo o quê? Pode ir para a guerra, pode ir, você vai ser vencedor, Deus é contigo. E aí Acabe falou, ó, tá aqui os profetas,
Só que os profetas, a Bíblia fala que os profetas não falavam da parte do Senhor, apenas diziam que Acabe queria ouvir. É o que eu acabei de falar. Aí Micaías era um profeta que, o único, naquela instância, naquele momento, que quando ia falar a Acabe, ele era um profeta também, ele não agradava, ele falava o que tinha que ser feito. Aí o Josafá falou assim pro Acabe, vem cá, só tem essa galera aí, não tem um profeta verdadeiro, em outras palavras, né? Tem que ter peito, sabe? Às vezes tem que ter peito para confrontar. E Acabe até aqui estava certinho. Aliás, desculpa, Josafá estava certinho, procurando ajustar. Calma aí, eu não tô sentindo firmeza nessa galera aí. Será que você tem buscado Deus discernimento? Deus, me dá discernimento para me entender se as pessoas que estão do meu lado ou as pessoas que estão dando opinião realmente estão corretas ou se elas estão só me agradando. Entende? Cuidado com as pessoas que te cercam. Existem pessoas que são para ser seus amigos. Beleza, às vezes é um amigo que dá um apoio, um amigo que se ligar de madrugada, ele atende. Outros são amigos que não são dispostos assim, mas são amigos que lutam por você em oração, mas não tem disponibilidade, são os caras que não se colocam à disposição para fazer, mas só para orar. Beleza, você precisa deles também. São tipos diferentes de amigos. E existe o amigo que você tem que estar perto dele o tempo todo, que é o amigo que pode gerar um pouco de intimidade. Esses precisam ser selecionados, entende? E aí, Josafá perguntou a Acabe, vem cá, não tem outro não? E Acabe fala, não, tem um, Micaías, o nome dele. Mas eu odeio ele, porque ele só profetiza desgraça. Isso está no versículo 8. Aí ele falou, não, mas vou mandar chamar. Aí eles mandam chamar Micaías, e Micaías fala com aquele sarcasmo. Não, vai lá, você vai vencer. Aquele sarcasmo, né? Pode ir, Acabe, você vai vencer. Aí depois Micaías vai e fala sem sarcasmo. Eu vi Israel como ovelha sem pastor. Entende? Ele falou de uma visão que ele teve. Ou seja, falou assim, você vai morrer na guerra. Micaías revela que, no versículo 17, que Deus permitiu um espírito de mentira nos lábios de 400 profetas para enganar Acabe e levar ele à derrota na guerra, ao juízo, né? Aí Acabe fica furioso, falou, tá vendo? Micaías é um cara que só profetiza coisa ruim. Primeiro ele falou com sarcasmo, aí agora tá dizendo que Deus não vai ser comigo. E aí manda prender Micaías. Micaías é preso, entende? E ainda falou, não deixa ele, não solta ele enquanto eu não voltar da guerra. Micaías fala o seguinte, rapaz, se você voltar da guerra, eu não sou profeta. Se você voltar vivo, eu não sou profeta. Você tem que ter pessoas do seu lado que tem postura, que fala com firmeza, entende? E o que acontece? A guerra leva à morte de Acabe, no versículo 29 ao 40, né? Acabe vai para a guerra mesmo assim, ele vai disfarçado, ele tenta enganar, ele fala assim, Josafá, você pode ir com as vestes reais, mas eu vou disfarçado de soldado, para ninguém me ver. Olha só que furada. Olha onde Josafá entrou, olha a união que Josafá entrou. Mesmo sabendo que não era da vontade de Deus que ele fosse, ele ali decidiu ir assim mesmo. Micaías já tinha profetizado, já falou, vai dar ruim. E Josafá foi com Acabe. Olha as uniões que você tem feito, só por amizade. Só porque tem pena. Você tem que parar de ser bonzinho. Você tem que parar de querer agradar as pessoas, de querer que as pessoas te vejam como bonzinho. Você tem que ser bom, mas bonzinho demais não. Você só arruma problema sendo bonzinho demais. Uma das coisas mais libertadoras que eu aprendi foi a dizer não. Entende? Diga não quando seja preciso. Então, resumindo pra você, Acabe se disfarçou de soldado, tipo assim, pra ninguém ver quem era o rei, porque o objetivo era matar o rei numa guerra dessa, pra poder acabar a guerra. Josafá foi vestido de vestes reais. A galera foi atrás de Josafá pra tentar matar ele, focando nele. Ele gritou, não, eu sou Josafá, não sou Acabe. Aí a galera, opa, não é ele, deixa ele vivo, vamos atrás do Acabe. E aí, uma flecha involuntariamente lançada pelo povo me deu um branco agora no nome da cidade, de Ramote Gileade,
uma flecha lançada esporadicamente pegou exatamente em Acabe e o matou, né? E então o que acontece? E ali acabou a guerra. Olha só, por mais que você tente driblar o que Deus está planejando, o que Deus está te direcionando, não adianta. Vai haver juízo. Entende? Então, selecione as pessoas. Quase que Josafá morre. Josafá ficou de vestes reais, pensou, opa. E aí, daqui a pouco, sobrou para ele, teve que fugir, porque a galera conseguiu passar pela equipe toda de guerra e chegar em Josafá, que era o único que estava com vestes reais. Entende? Então, cuidado com as pessoas que você se une. Quase dá muito ruim para Josafá. Acabe morre aqui. Acaba a história para Acabe aqui. Josafá, pela misericórdia de Deus, continua a sua história. Tá? E aí a Bíblia fala que Acasias, que era filho de Acabe, assume o trono. Ele reina em Israel depois de Acabe. Ele segue os pecados do pai e da sua mãe Jezabel. Quem não conhece Jezabel aqui, né? Famosa Jezabel. E faz o que era mal perante os olhos do Senhor. Ou seja, Deus já sabia que o filho de Acabe, Acasias, ia fazer problema de todo jeito. Então deixou, só adiou. Mas o juízo veio. Entende? Mas o foco aqui é: você, Josafá, tem feito alianças com quais pessoas? Tem se unido com quais pessoas? Tem os mesmos princípios que você? Acredita na mesma coisa que você? Tem caráter? Escolha as pessoas certas para fazer parte da sua vida. Você, Maria, José, você, Marcelo, você, João, você, Lucas, você, Pedro, você aí que está aí ouvindo. Será que você não está atrasando a sua vida pelas uniões erradas que você está fazendo? Fica aqui a reflexão. E esse é mais um vídeo da resposta. E eu declaro sobre a sua vida agora sabedoria, que você possa cada dia buscar a instrução correta do Pai. Que as suas escolhas venham ser direcionadas por Deus. Que Deus venha ter misericórdia das erradas que você fez e que você tenha sabedoria e coragem para dizer não quando for preciso. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se você gostou do que Deus tem falado na sua vida e quer que essa mensagem chegue a outras pessoas, compartilhe ela com alguém que você acha que pode precisar ouvir ela. Curte, se inscreve no canal para você ficar ciente das próximas mensagens. Deus te abençoe e até a próxima.